Vamos falar agora sobre os desafios educacionais do ensino médio. Está em pauta, inclusive, no Congresso Nacional, porque tem um novo ensino médio em discussão. E essa novela vem de muitos anos. A Gabriele Imianovski, que é coordenadora de ensino médio na Escola Barão do Rio Branco, está aqui para falar conosco, debater um pouquinho sobre essa questão do ensino médio. Gabriele, bom dia, muito obrigado pela tua participação. Obrigada pelo convite. O ensino médio é uma discussão que dura anos no Brasil e no ensino público a gente não consegue avançar nesse sentido, né, Gabriele? O que está faltando na tua visão? Olha, acho que a gente poderia elencar uma série de elementos, mas se nós formos voltar, como disseste antes, é uma discussão de muito tempo. Desde 98 nós temos dados de evasão escolar no ensino médio que são altíssimos, E aí desde 2017, então, se constrói a proposta de reforma do ensino médio justamente para tentar minimizar esses danos, porque uma vez que esses jovens saem e vão para o mercado de trabalho, eles já estão em defasagem, sem ter concluído o ensino médio ou com uma proposta com uma série de lacunas, vamos dizer assim. Então, desde 2017 existe a procura por um percurso formativo de ensino médio que faça com que o estudante permaneça na escola e esteja capacitado para a vida em sociedade e para o mundo do trabalho. O que é que nós temos enquanto dificuldade? São realidades distintas. A rede privada, ela tem autonomia dentro da lei de organizar os seus processos, de formular uma proposta que respeite a identidade de cada instituição, mas os estados, eles não têm essa autonomia. Eles recebem uma proposta mais ampla e dentro daquilo eles precisam se adequar. Além disso, nós temos a questão do corpo docente. Não necessariamente você vai ter alguém que é preparado para trabalhar com aquele componente que foi definido, porque se fala em itinerários. Aliás, já se mudou o nome, porque a proposta de lei que está ainda em análise não fala mais em itinerários, mas fala em percursos de aprofundamento. Já mudou a quantidade de horas do currículo básico que cada estudante precisa ter. Então, enquanto houver essa indefinição, não vai facilitar para quem está no chão da sala de aula, sejam os estudantes, sejam os professores e as direções de escola, que são obrigadas a implementar esse processo também. E em se falando de ensino público, os estados tentam, de alguma forma, atrair os estudantes para o ensino médio, evitar Sim. a evasão escolar, mas é muito difícil. Nessa questão do aumento de carga horária, por exemplo, Santa Catarina agora disponibiliza no ensino médio a oportunidade do estudante completar essas horas quando ele quiser durante uma semana, no período de 7 dias, ou é no final de semana, ou é em outro horário que ele não esteja estudando, podendo estudar online nesse sentido. E o governo do estado aplicou neste ano um novo projeto que quer valorizar cursos técnicos junto com o ensino médio, ou seja, prender mais o aluno na escola. E um dos grandes problemas da evasão no ensino médio, segundo os especialistas, está justamente do aluno buscar, o adolescente buscar o mercado de trabalho e virar as costas para o estudo. Então, quanto mais tempo ele fica na escola, mina a possibilidade dele ir para o mercado de trabalho e o efeito pode ser o contrário. Exatamente. Eu vejo que nós vivemos hoje, e a própria legislação traz isso dentro da Base Nacional Comum Curricular, que é o que organiza, o que todos os estudantes vão aprender ao longo do ensino médio. Eles falam em juventudes, não existe uma juventude. E o ensino médio, que nós vivemos antes da reforma, que eu vivi, que tu viveste, muitos viveram, ele pensava em uma única juventude, que era aquela que tinha que estudar, terminar o ensino médio, fazer uma faculdade ou direto para o mercado de trabalho. Hoje a realidade é totalmente outra. Hoje a gente prepara para profissões que a gente nem sabe se vão existir ou quando vão existir. E eu vejo que, especialmente depois da pandemia, com essa flexibilização de plataformas de estudo, questão de aula virtual, aula online, tudo isso se juntou e se tornou, de certa forma, uma colcha de retalhos. Quando a gente fala de educação básica, nós estamos falando de estudantes que não necessariamente têm autonomia ou maturidade para poder definir quando e como eles vão estudar.
Claro que eles precisam ser ouvidos, é evidente, mas nós precisamos também entender que eles precisam de orientação. E muitas vezes é isso que falta nesse percurso. É complicado você definir hoje, ok, você pode fazer a carga horária virtual, tudo bem, mas eu preciso desse acompanhamento, né? E aí, se não tem um acompanhamento, é evidente que muitos vão acabar abandonando o barco. Saiu agora a pesquisa aumentou em 65%, né, a quantidade de currículos enviados para o jovem aprendiz. É porque eles também desejam muitas práticas. Hoje a escola que fica muito preocupada com o ensino clássico, né, que a gente chama, são as nossas matérias normais que todos nós estudamos, ela acaba também ficando defasada e deixa de ser atrativa. Então, a gente tem que pensar em trazer essas questões práticas para a escola. Uma das nossas preocupações na Escola Barão é justamente fazer com que ele sinta que ele está perto do mercado de trabalho, para que nenhum estudante deixe também de estudar, por meio de projetos interdisciplinares, que é uma alternativa para as escolas. Nós temos na segunda série do ensino médio um projeto chamado Mini Empresa Ecológica. Eles se dividem em equipes, como se fosse uma empresa mesmo. Definem o produto, a marca, tem formação financeira, formação na área de marketing, se dividem em financeiro, RH, vendas, enfim. E fazem a venda do produto deles. Ano passado, eles venderam sabão com óleo reciclado, porque tem que ter a marca da sustentabilidade, né? E arrecadaram quase R$3.000, que foram distribuídos para 2 instituições de caridade aqui de Blumenau. Então, eles se sentiram parte da comunidade, sentiram que eles estavam trabalhando, porque de fato estavam, né, em certa medida, com orientação, mas a nossa preocupação maior em trazer as habilidades práticas, que é isso que o jovem precisa hoje. Ele ficar enclausurado numa sala de aula só com a educação clássica, aquela bem básica, realmente não é atrativo, né? Então, uma das alternativas, isso independe se é a escola privada ou a escola pública, é realmente pensar em projetos interdisciplinares, que é a recomendação da legislação, inclusive, né? A gente esbarra no investimento, né? Sim. Na estrutura das escolas que não é adequada, né? A falta de profissionais também, de professores, que acontece com frequência em muitos estados pelo Brasil. Tudo isso dificulta muitas vezes a aplicação de muitos projetos que são exemplos, Sim, né? Na rede privada. Pagar o estudante pode ser a solução para a evasão do ensino médio? O governo federal tem uma opção e uma proposta de uma bolsa, que quando o estudante conclui o ensino médio, ele vai receber por isso. Essa pode ser a solução? uma moeda de troca bem complicada de definir, né? Porque ele recebe só ao final. Se é um estudante que vive em uma situação carente, aquilo não vai fazer diferença para ele. É muito mais fácil ele trabalhar no contraturno ou, muitas vezes, infelizmente, abandonar a escola, porque a única alternativa dele é o trabalho. Mas a gente tem que lembrar também que é uma geração que precisa da recompensa imediata. Cada vez mais a gente vê isso nos jovens, né? Nos adultos, inclusive, mas principalmente nas crianças e nos adolescentes. Essa perspectiva de 3, 4 anos até eles receberem uma bolsa, ela é um horizonte muito distante. Então, pode ser uma ideia aparentemente vantajosa, mas não é isso que vai garantir com que o estudante permaneça na escola, ainda matriculado no ensino médio, né? É um atrativo, mas não uma solução. Exatamente. É um enfeite, né? Assim como a proposta do novo ensino médio, ela veio com essa tentativa de trazer o estudante para a escola e, no meu ver, isso tem funcionado muito, né? Apesar de todas as dificuldades, de todos os entraves, é algo que a gente realmente precisa pensar em diversificar o currículo, em trazer o jovem para a escola para trabalhar de forma prática, mas a gente precisa sempre, como eu disse, dessa orientação. E enquanto a legislação não se finalizar e houver sempre essa discussão, né, nós, enquanto instituição privada, conseguimos dar conta, e muito bem, né? Estamos agora no último ano de implantação do novo ensino médio, com muito sucesso, nos tornamos referência para diversas outras instituições, mas não acredito que na rede estadual essa indefinição na legislação e o pagamento de uma bolsa vá
resolver a situação. O problema da evasão escolar. Exatamente. Lembrando que Santa Catarina já pagou estudantes no ensino médio, né? Onde nós, pais, temos culpa nessa evasão escolar? Não entenderia como culpa. Eu acredito que assim, essa união entre família e escola, ela precisa ser sempre constante. E muitas vezes quem puxa é a escola. Né? Mas é mais difícil na rede pública, né? Com certeza. E na rede privada, nós temos famílias muito parceiras. Exato. Elas são presentes, elas participam. A Escola Barão também é muito presente na comunidade. Então, isso para nós é algo muito natural. Mas quando a gente fala da instituição pública e muitas vezes de áreas carentes, de regiões carentes, esse envolvimento ele se torna mais difícil, porque muitas vezes estão mais preocupados com o trabalho, o que é natural, né? E eu preciso da minha sobrevivência imediata, eu não consigo ter um horizonte de expectativas mais distante. Então, eu preciso me preocupar com o aqui e o agora. E a educação é algo que não te traz um fruto agora. Ela é um investimento de longo prazo. Então, existe esse peso inconsciente que as famílias fazem. Eu não acredito que alguém conscientemente pense, não vou me preocupar com a educação. Né? Mas existe essa questão inconsciente de vou me preocupar com o que eu preciso agora. Né? Que é o pagar as minhas contas, essa é a minha vida concreta. Né? É o pagar as minhas contas, é o sobreviver, é ter algo para comer na mesa. Então, é um ciclo vicioso, né? Mas que muitas vezes é inconsciente, sim. E a gente dando o exemplo, a gente auxilia nesse sentido, Sim. né? O meu filho, minha filha podem seguir os meus passos, né? Então, se eu não estudei, a tendência dele é aceitar mais fácil parar no final do ensino fundamental é maior. Exato. Né? Uhum. Então, eu posso ir mostrando para ele por que não o fiz, mas ele tem que fazer. Exatamente. Quem dá o exemplo para muitas coisas é a família. A escola ela está ali, muitas vezes as crianças passam grande parte, a maior parte do dia delas na escola. Elas precisam ter também como referência a família, o pai, a mãe, e isso vale para tudo. Não só pela importância em si dos estudos, mas a criança vai ler se os pais leem. Ela vai ver que aquilo é importante, ela vai se espelhar. Então, a criança e o adolescente, eles estão numa fase que eles precisam construir figuras de referência. E quanto mais a figura de referência investe no estudo e entende, e continua estudando, né? Porque, eu posso ter me formado, posso ter feito a faculdade e ter abandonado tudo, eu não leio mais, eu não estudo mais. Mas quando a criança e o adolescente veem que o pai, a mãe, os familiares, eles continuam investindo na sua própria formação, isso faz muita diferença. E isso independe, muitas vezes, de classe social. Né? Existem pessoas que são simples, também estudei em escola pública, filha de professor, então são exemplos que a gente acompanha ao longo da vida. Né? E é isso que fortalece. Essa união, família, escola, não está faltando um incentivo do governo? A gente não vê campanhas, né? Não, campanhas realmente. De governo mostrando a importância que é para a família a escola, não só para o estudante, Exato. mas para aquela família, para aquele grupo familiar, a importância que é a escola. Você não vê uma campanha dizendo para o pai que a escola é dele. Sim. E o pai tem na cabeça que a escola é do governador, é do prefeito. Não é minha responsabilidade. Ele não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário, ele vai cobrar só. Sim. Assim, nós temos as associações de pais, né? Temos a APP e pessoas extremamente participativas, pais que se engajam, mas essa não é o padrão, vamos dizer assim, né? Querendo ou não, todos nós pagamos impostos e pagamos pela escola pública também, né? A gente não pode esquecer disso. Ela também é um investimento que nós fazemos sempre. E realmente falta essa cobrança. Nunca vi nenhuma campanha que incentivasse, vá à escola, converse com o seu professor, respeite o professor do seu filho, né? Porque existe também essa visão do professor, né? Às vezes um pouco negativa, é alguém que está ali para cobrar, alguém que está ali para mandar, e aí falta esse entrelaçamento. Eles têm que lembrar que a escola, naquele momento, é a família da criança também.
né? Para acolher, para acompanhar, quando chora, quando cresce, enfim. Realmente falta esse incentivo, né? Essas campanhas que vinculem essas duas entidades que são fundamentais para eles, para as crianças. Outro assunto polêmico é o uso da tecnologia, né? Muitos atribuem à tecnologia uma parte da evasão e outros atribuem a falta de utilização da tecnologia como atrativo para evitar a evasão. Afinal, a tecnologia, ela pode ser uma aliada nesse combate à evasão do ensino médio? Com certeza ela pode ser uma aliada, mas nunca se dá para acreditar a nada, nem a tecnologia ou nem a Barça, né, ou a resolução dos problemas da educação. Um exemplo, claro, totalmente diferente da nossa realidade, mas que já está muito avançada, e se eles têm essa dificuldade, quem dirá nós, né? É a Suécia. A Suécia implantou, 4, 5 anos atrás, que todos os estudantes tinham que estudar por meio de tecnologia. Tinha que ser o tablet, tinha que ser o notebook, o laptop, todas as crianças tinham que levar. O processo de alfabetização todo na tecnologia, respostas, tudo. Descobriram que não funcionou. E aí tiveram, o que estão aparecendo agora de manchetes, né? Proibido o uso do celular, proibido o uso de aparelhos na Europa. Na verdade, não é que eles proibiram, é que eles tomaram uma decisão achando que resolveria o problema e não resolveu. Então, estão adequando, precisa ser híbrido. A gente não pode abandonar, a gente precisa mostrar para a criança e para o jovem que a tecnologia ela é importante, ela facilita muito a nossa vida, mas nada substitui a experiência, nada substitui o fazer por si. Então, é a mistura dessas duas coisas, é o equilíbrio entre a tecnologia e a vida real, a vida prática, né? Escola em tempo integral, ajuda ou atrapalha? Depende. Depende da intenção da criança, da família e do jovem, porque em tempo integral, se a gente pensa no ensino médio em tempo integral, acaba se tornando inviável porque eles já estão numa fase que eles querem trabalhar. Basta ver a quantidade de currículos que foi enviada agora para o jovem aprendiz. Quando a gente fala de crianças que são menores, muitas vezes é interessante, porque é na escola que elas precisam socializar, aprender, elas fazem as tarefas, elas precisam desse acompanhamento maior de um adulto, né? Então, é sempre muito complicado definir se vai atrapalhar ou vai ajudar, depende muito da faixa etária, né? E da intenção também. Mais bem aplicável no ensino fundamental. Mais bem aplicável no ensino fundamental. Que não tenha concorrência com o emprego. Exatamente. Uma das alternativas que nós adotamos ali na Barão foi... alguns estavam buscando cursos técnicos, né? E realmente dá para entender, hoje as universidades não têm mais todo aquele glamour que tinham antes. Então, muitos acabam buscando cursos técnicos. Nós buscamos uma parceria com a ProWay, aqui de Blumenau, que forma centenas de milhares de pessoas na área da tecnologia, né? Referência, que trabalhou muitos anos com o projeto Entra 21, na época. E agora eles estão com um programa, nós criamos um nome próprio, que é o Barão Tech, e ali eles conseguem, no contraturno, né, fora do horário da escola, aqueles que desejam participar, vão e fazem essa formação de 1 ano, tem uma parte inicial e uma parte mais aprofundada, nessas áreas da tecnologia, design de mídias, até pacote Office, Word, PowerPoint, depois uma parte mais técnica para quem quer fazer engenharia ou arquitetura. Então, existem outras formas de nós aproveitarmos o desenvolvimento dessas habilidades, né? Claro, como disseste antes, a escola privada tem mais recursos para estabelecer esses programas, né, e parcerias. Mas é uma alternativa, a gente sempre tem que lembrar que estamos falando de juventudes, né? São jovens diferentes, com interesses diferentes, e o que é difícil hoje, justamente por o Estado, para essa falta de recursos, é dar conta dessa diversidade. É Exatamente. Abrir esse leque. Eu consigo atender esse nicho de jovens, esse outro nicho de jovens, esse aqui não, eu não consigo. Eu consigo ir só por esse caminho. Então, é essa dificuldade que eu acredito que o Estado encontre hoje, né? Uhum. Reflexos da pandemia no ensino médio. A gente já está vivendo? A gente teve uns 2 anos, pelo menos, né, do uso excessivo da tecnologia no estudo devido às aulas online e o ensino remoto. Isso já está refletindo no ensino médio?
refletiu mais no primeiro ano e meio ali do retorno da pandemia. Hoje eu vejo que a situação está muito mais tranquila e assentada, né? A maior dificuldade que eu vejo que todas as escolas enfrentaram foi a questão da saúde mental no pós-pandemia. A quantidade de estudantes com síndrome do pânico, com ansiedade, que não conseguiam mais viver, mais compartilhar o espaço com outros colegas, que precisavam ficar fora da sala de aula por um tempo até eles se acalmarem. Isso aconteceu, de modo geral, rede pública, rede privada, em todas as instituições do mundo. Saíram muitas reportagens relacionadas a isso. Hoje eu vejo que a situação ela deu uma apaziguada, né? Claro, com os recursos que nós temos enquanto instituição, nós temos uma psicologia escolar para todas as etapas de ensino, desde a educação infantil até a terceira série do ensino médio, que consegue mediar essas situações, né? Mas, dentro da rede pública, claro, isso se torna sempre um pouco mais delicado. A questão do uso da tecnologia no pós-pandemia, ela aumentou exponencialmente, né? Para pontos muito positivos, hoje você consegue fazer atendimento às pessoas por meio do virtual, fazer reuniões com famílias pela internet, isso facilita muito. Mas é sempre aquela discussão do celular, porque eles ficaram 2 anos acostumados a ter o celular ali do lado, a poder, a qualquer momento que eu me distraio, eu vou já para um outro aparelho, né? E isso é também, assim como a situação da saúde mental, que estourou no mundo inteiro, a questão do celular também estourou no mundo inteiro agora, né? Pode ou não pode? Vamos usar ou não vamos usar? Então, são desafios realmente do pós-pandemia. O cuidado com a saúde mental desses adolescentes também virou um desafio Sim. Para as escolas, né? Sim, realmente. E quando nós temos pessoas que estão preparadas para isso, como é o nosso caso ali na Escola Barão, a situação e famílias parceiras, né, que você entre em contato, olha, o teu filho está passando por essa situação, vamos nos ajudar, vamos analisar o que a gente pode fazer. Então existe todo esse cuidado, esse preparo, né? Mas eu diria que não só os jovens ficaram afetados com essa questão da saúde mental, mas muitos adultos também. Então, às vezes, se na própria família houve essa desestrutura, é inevitável que a criança e o adolescente venha para a escola com essa situação. Hoje, a escola que resolvia, vamos supor, 10 problemas, 10 categorias de problema, é o que jogou bolinha, aquela coisa clássica de aluno, colou chiclete embaixo da carteira. Essas mediações mais clássicas, elas aumentaram para 30. Hoje, a escola recebe muitas outras demandas de situação, né, que estão principalmente relacionadas ao uso do celular. Xingou a questão do bullying, hoje já é categorizado como crime essa questão do cyberbullying, mas isso tudo veio depois da pandemia, né? Então, são uma série de consequências, dá para escrever 13 livros na sequência só de reflexos, né, do que veio realmente depois, que a gente nem imaginava, que a gente achava que a questão ia ser mais da saúde física, né? Uma pandemia, um vírus, e os reflexos são das mais diversas ordens. Isso é para a gente ver o desafio que é evoluir na questão da educação, sim, principalmente nas escolas públicas. Gabriele, muito obrigado pela tua participação. É muito bom conversar sobre educação. A gente precisa evoluir, sim, muito, e é pela educação que a gente tem que começar. Exatamente. Obrigado. Acredito muito nisso. Uma ótima terça-feira, uma maravilhosa semana. Obrigada, igualmente. Gabriele Imianovski, coordenadora de ensino médio da Escola Barão do Rio Branco, conversou com a gente aqui sobre os desafios educacionais no ensino médio.